E eu vou orar para a gente poder começar o nosso estudo. Maravilhoso Deus, eterno Pai, muito obrigada, Senhor, por esse dia, muito obrigada porque estamos aqui, Senhor, estudando a Tua Palavra. Senhor, nos dê entendimento da Tua Palavra, Senhor, e que possamos praticá-la, Senhor, neste mundo tão ruim, mas que as pessoas possam ver em nós o Teu Evangelho. Nos conduza, Senhor, nessa manhã no estudo da Tua Palavra. Cuida de nós, Senhor, das pessoas que já estão aqui, das que não puderam vir e das que ainda vão entrar, mas que as pessoas possam ter entendimento da Tua Palavra e que possam vivê-la, Pai. Nós choramos, já te agradecemos por tudo, no nome doce e eterno de Jesus Cristo. Amém. Hoje é a nossa lição 15 e é sobre 2 Coríntios. A gente vai ler do versículo 1 ao 15. E aí eu vou pedir a ajuda dos irmãos para não ficar só a minha voz, cansativo. Cada um lê um, tá? Eu começo e cada um vai lendo. Quisera eu que suportasseis ainda um pouco mais na minha loucura. Rogo-vos que sejais paciente comigo. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Só para lembrar que é 2 Coríntios capítulo 11, tá, irmão? Verdade, eu não falei. Obrigada, Karina. Capítulo 11, vou ler o versículo 3 agora. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Porque se chega alguém a vós e prega um outro Jesus que não pregamos, ou se recebeis outro Espírito que não aquele que recebeste, ou outro evangelho que não acolheste, vós de boa vontade o suportais. Porque Versículo 5 agora. Porque suponho nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus. Para vos servir, despojei outras igrejas, recebido delas sustento financeiro. E estando entre vós a passar privações, não me vis pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe. O que faço, e ainda farei, visa não dar oportunidade os que buscam de serem considerados os nossos iguais naquilo o que se orgulham. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Digo mais uma vez,
Não, é só até o 15, pastor. Ao 15, tá? Isso. Paulo aqui, ele continuando o capítulo anterior, mas ele aqui reforça mais, né? Ele vem aqui alertar o povo de Corinto a respeito dos falsos profetas, né? Mas ele faz isso por quê? Ele vem explicando, né? Por todo o zelo, todo o carinho, todo o entusiasmo que ele tem, tanto por Deus, quanto também em anunciar o evangelho, de estar pregando, né, as boas novas, e também daquele povo, daquela cidade, em que ele foi lá, já havia pregado, as pessoas já conheciam o evangelho. Então ele vem aqui para que o povo não fosse iludido, né, mas permanecessem puros para Cristo, e também que eles fossem leais, né, a Cristo em toda a conduta. Mas a gente sabe que o inimigo é sujo, tanto lá em Corinto quanto aqui, em nossa época, né? E ele faz de tudo para desvirtuar o povo da presença de Deus. E aí ele começa a falar, né? Das coisas que nos faz com que a gente seja desleal com a palavra, com Deus. E aí é quando a gente o quê? Quando a gente deixa deturpar a palavra de Deus. Quando nos deixamos ser levados por interpretações errôneas do Evangelho. E aí nós somos desleais com Deus, com Cristo, com o próprio Evangelho e com a verdade, né? Que é a palavra de Deus. E aí, mas como é que a gente é desleal com Deus, né? Deus, ele pede o quê pra gente? Que a gente possa amá-lo sobre todas as coisas. E quando a gente acaba idolatrando pessoas ou coisas, a gente acaba desvirtuando de Deus. E pelo que eu entendi, as pessoas vinham muito eloquentes, né? Vinham com aquelas falas bonitas, com aquelas interpretações que deixavam as pessoas acho que até baratinadas. Assim, nossa, que coisa maravilhosa. Como é que pode falar tão bem da palavra do Senhor? Mas desvirtuando totalmente do que realmente a palavra diz, né? Do sofrimento de Jesus, que ele morreu por nós. Então, as pessoas estavam sendo levadas por falas, por doutrinas, por coisas que estavam sendo ditas, diferentes do que Paulo tinha pregado. Então, ele vem aqui nos alertar, né? Que a gente não seja levado por essas coisas. Ele até fala, olha, eu posso não ter uma fala bonita, eu posso não ser tão eloquente, mas eu prego Cristo. Eu estou aqui para falar do Senhor, para dizer que Ele morreu por nós para nos salvar. E se alguém vier falar alguma coisa diferente disso, está totalmente errado. Então ele vem nos alertar quanto a isso, desses falsos profetas que vêm nos fascinando sobre coisas e que vem falando, né, sobre coisas até que a gente quer ouvir, não, poxa, isso não é pecado não, vamos embora, vamos fazer. E aí a gente acaba sendo levado e sendo desleal com Deus, né? Mas ele também, ele alerta para quê? Para que a gente possa, que a nossa lealdade com Deus também seja a Cristo, porque ele morreu por nós. E ele fala que quer uma igreja pura para o seu noivo, que é Cristo. Mas como é que a gente pode ser puro no meio de tanta coisa e sendo nós pecadores, né? Mas à medida que a gente tem a palavra, quando a gente vai purificando, nos santificando a cada dia e mantendo-nos na presença do Senhor, a gente continua sendo essa noiva à espera de Cristo, né? Que é a igreja. E quando a gente continua nesse caminho, né? De servir a Cristo, de seguir os seus mandamentos, a gente continua na doutrina do Senhor. A gente continua fazendo o que Ele quer. Cláudia, quer falar alguma coisa?
Uhum. É só para acerca da deslealdade com Deus, né? E isso também coloca essa visão nos coloca também no nosso lugar, porque nós, assim como somos representantes quando trabalhamos em alguma empresa, nós representamos aquela empresa, né? Então nós estamos ali, mas estamos representando alguém. E também para tirar o foco de nós, porque às vezes a gente fala, está sendo desleal a mim. Não, o centro não, não é a gente. O centro é Deus. Nós estamos sendo desleais a Deus. Então, também nos ensina a nos situar. A gente ali está, assim como Paulo, a gente representa Deus. É como Ananias e Safira. Eles estavam pensando que estavam enganando o próprio Paulo, né? Foi Paulo, né? O próprio Paulo. Não, eles estavam enganando a Deus. E quem repreendeu, né? É lógico que Paulo sabia, Paulo soube porque Deus revelou. Mas nós só representamos. Sempre é Deus quem está sendo. Né, a gente está sendo desleal é com Deus. É só para dizer que a gente tem para tirar o foco da gente, né? É sempre é Deus quem está sendo afrontado, né? Nós somos representantes. Só para nos situar também, só para acrescentar. Perfeito. E aí, quando a gente segue esse caminho de santificação, a gente fica nessa pureza que Deus quer, porque a gente segue a palavra de Deus. E como ele fala aqui, o inimigo é sujo e astuto. Ele tem artimanhas, como ele fez lá com Eva, com a palavra doce, uma coisa assim, acabou Eva comendo o fruto que não devia, porque ela já sabia que não poderia. E o inimigo faz a mesma coisa conosco hoje em dia, né? E fazia na época lá em Corinto. Usava as pessoas que não estavam no caminho de Deus para falar determinadas coisas que muitas vezes a gente escuta até hoje, que é fora do contexto, e faz com que a gente ache que aquilo é verdade. Nossa, isso aí tem a ver. Por isso que é sempre bom, quando a gente está numa pregação, a gente ler realmente o que está escrito na palavra. Porque muitas pessoas pegam só parte do versículo, ou pegam só alguma coisinha e vão embora. E as pessoas, nossa, ele falou bonito, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo, não tem nada a ver. Então a gente tem que ter muito cuidado, até hoje. E era isso que Paulo estava falando para eles, que o inimigo pode virar anjo de luz, ele pode fazer várias coisas para nos tirar realmente do contexto do Senhor. Então, que a gente tenha realmente cuidado com essas palavras que nos seduzem, achando que é verdade. A gente tem que ter cuidado, porque a gente não pode aceitar distorções da palavra do Senhor, né? A gente tem que ver realmente a verdade dita por Deus, pelos evangelhos. Posso falar só mais uma coisa? Pode. Essa parte, e às vezes as pessoas têm conhecimento da verdade, só que, e às vezes não está distorcida, ela entende, e a palavra do Senhor tem poder, só que o que o diabo também usa é a nossa vaidade, por isso que eu estou falando, a gente tem que estar sempre situado que o centro é Deus, porque se a gente foge disso, a palavra tem poder. Então, quando a palavra exerce seu poder e o diabo trabalha na vaidade, a gente tende a querer, né? É mais que Deus. Né? Então, a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Eu acredito assim também que Eva cedeu porque
Não, eu sei que o diabo ele distorceu, mas ela tinha, né? Ela não dominou aquela vontade de saber o que tinha ali, né, o que aquela árvore proporcionava, né? Então ela se deixou levar também, porque ela deixou sobressair aquele desejo da carne. Quer dizer, não sei, não é desejo da carne, porque ainda não tinha pecado antes dela comer o fruto, mas tinha vontade, né? Então, quando a gente deixa a nossa vontade sobressair, aí é que a gente desvirtua. E uma coisa que é dita aqui na revista, em relação ao Evangelho, é que ele estava preocupado com a forma como agiam, porque ele não queria que eles perdessem a essência do Senhor, né? A essência da mensagem. E aí eles iam ser desleais até mesmo pela eloquência desses caras, né? Que vão pela vaidade e vão indo. É. E aí, porque se deixamos ser levados... É que eu escrevi aqui, acabei me perdendo, gente. Peraí. Porque se a gente deixa ser levado, a gente vai contra o Evangelho até a verdade do Senhor, né? E a verdade é muito do que a Cláudia está falando, né? É o nosso ego de querer ser muito mais do que realmente somos, da nossa condição de pecador. E aí a gente vai crescendo e acaba querendo ser mais do que a própria palavra. O senhor queria falar, pastor João? O senhor tirou o microfone? A gente não pode esquecer que o pano de fundo aí da lição é contra os falsos, né, apóstolos. Estava embaçando ali o ministério de Paulo, né? Hoje também temos, atualmente, né, contextualizando a história lá de Corinto, alguns que se dizem apóstolos, que se levantaram como apóstolos, né? E por causa de uma questão ali de capricho, às vezes levado pelos próprios adeptos, né, levam eles a tomar essa posição, eles aceitam porque estão massageando o ego né, deles. Paulo chega ali e vê, no contexto da igreja ali de Corinto, né, que não era uma igreja, era uma casa que se reunia, ou um local, né, que eles se reuniam, e viu que ele estava pregando, estava sendo prejudicado, porque eu não sei bem porque ele falou da sua oratória, que ele fala no versículo aqui, né? Deixa eu achar aqui. É no versículo 6, né? Porque se ainda que me falte instrução em oratória, não me falta conhecimento. Pelo contrário, nós vos tenho demonstrado tudo de todas as maneiras. Demonstrado a Cristo. Ele não usou da eloquência dele, é um preparado, né? E ele fala do contexto aqui de que ele não estava sendo aceito, né, por esses líderes ali, que ele fala que são falsos apóstolos, como apóstolo. Eles mesmos se fizeram apóstolos, né? Que a gente entende aqui. Que eles mesmos se fizeram apóstolos. Estavam impedindo de Paulo ser reconhecido como apóstolo dentro da igreja. E estavam, então, prejudicando a imagem de Paulo. Paulo não estava ali constantemente com eles, né? Paulo enviava cartas porque ele ouvia da situação que estava acontecendo ali na igreja, na reunião deles, estavam sendo prejudicados.
Então, ele escreve a carta para poder corrigir alguns erros, porque alguém pediu que ele instruísse, né? Temos, irmão, hoje, uma pessoa presente em nossa vida, que é o Espírito Santo de Deus. E Jesus falou que é o nosso instrutor, o paráclito, o nosso ajudador. É aquele que nos dá direção de tudo. Aquele que abre a nossa mente para entender o que é verdadeiro e o que é falso. Muitas das vezes, líderes que querem, né, sobressair sobre os outros líderes, se deixam levar, né, pela vontade de ser líder, obedecendo assim uma postura de... Como é que é? Esqueci a palavra aqui. De capricho, né? E eles, então, se deixam levar. E, às vezes, os seus liderados o ajudam nessa questão de erro, dele não ter a visão correta. Mas o Espírito Santo sempre está conosco, nos instruindo, falando, não é esse o caminho é outro, né? Esquece aí essa questão aí da sua vaidade, né? Porque muitas das vezes a gente perde o foco, irmão, pela vaidade, entendeu? Ou seja, eu estou aqui intermediando com vocês, não sei se tem um outro homem aí, né? Mas parece o Clube da Luluzinha. A gente vê que a nossa igreja, irmãos, poucos homens se posicionam com respeito à fé. Edinho também está aí. Edinho? Então, mais um teólogo aí pode dar esclarecimento, né? Eu fico vendo essa visão. Temos o Espírito Santo, né, que veio para nos ajudar a não errar o alvo. Mas muitas das vezes a gente vê líderes que estão errando o alvo, porque estão alimentando um capricho. Alimentando. Isso está na história da igreja. Está na história da igreja isso. Né? Como a igreja lá, até aqui então, nessa história aqui, primeiro século, tudo bem. Quando partiu do meado do primeiro século para lá, começou a ter uma divergência da doutrina, né? Até chegar em Constantino, né? Que teve então aí que desencabou tudo para as questões aí do ritualismo. A questão aqui está falando que Paulo ele não tinha autoridade como apóstolo, e sim eles. Aí eles começam a falar da oratória do Paulo não é boa. Ó, a gente tem ouvido muito isso, né? A gente tem, rapaz. Quando a gente se envolve no ministério, a gente fica ouvindo muitas questões com respeito a isso. Ah, não é preparado. Deus é que nos prepara, irmão. O seminário, a faculdade teológica, é apenas um instrumento para te dar uma visão do que você deve fazer. Mas o teu instrutor é o Espírito Santo, né? E eles queriam embaçar o ministério de Paulo como apóstolo. E eles eram falsos apóstolos, né? Eles tentaram até falar que Paulo não é judeu, então ele não é apóstolo, porque para ser apóstolo tinha que ser judeu, né? Aí ele fala, não, eu sou judeu, né? E fala até da tribo que ele era, né? Aí, hoje, né, contextualizando a história hoje, temos falsos pastores? Temos falsos apóstolos? Temos. Mas um grupo de pessoas acompanha essas pessoas, né, que se dizem apóstolos e não são apóstolos. Se dizem ser pastores, bispos e não são. E eles vão até contra, né, a gramática nossa, né? Porque o feminino de bispo não é bispa, né? E todo mundo aceita isso, porque ficou a nomenclatura bispa. Mas não é. Qual é o feminino de bispo? Eu acho que alguém até esqueceu o que é, porque
entrou no contexto errado e ficou errado. E a gente aceita isso, aceita o erro. Esse que Paulo está falando, vocês estão aceitando o erro, né? Vocês estão sendo dirigidos por um erro, vocês estão aceitando. E não foi isso que eu comecei a instruir vocês. Então, Paulo está tentando acertar ali algo que estava errado, né? Com falsos líderes, né, que se infiltrou dentro da igreja, dentro do contexto ali, né, da reunião de Paulo. Também temos isso hoje. Pessoas que se infiltram, né? E não sei se vocês já ouviram falar de satanistas que entram no meio da igreja e que eles cogitam ali a liderança, ser líder para poder atrapalhar aquele ministério, né? Então, eu vejo dessa forma aí, que ele está falando né, deslealdade para com a palavra, deslealdade para com a instrução. Jesus escolheu 12 homens, né? Ele escolheu 12 homens. Dentre eles, havia um diabo. Jesus não sabia que havia um diabo ali? Ele como Deus, né? Porque Jesus não era... ele era 100% Deus e 100% homem. Né? Não foi revelado a ele que tinha ali um acusador ali, né? Mas ele deixou, vamos ver até onde ele vai. Quem sabe, né? O diabo se converta. Mas não se converteu, né? É como também o contexto do a gente pode abrir essa questão aqui do conceito, né, evangélico espírita. Quanta gente está no espiritismo e acha que estão ali agradando a Deus, servindo a Deus, né? Eu tive um tio, né? Infelizmente ele faleceu, mas eu acompanhei muita história dele. Ele era espírita e quando a gente conversava com ele, não, eu estou a serviço de Deus, né? Estou a serviço de Deus. E muitas das vezes as pessoas que estão no espiritismo ali acham que estão agradando, servindo a Deus, né? Estão desenvolvendo ali um trabalho que Deus colocou para eles. Mas depois, quando se abre ali, né, o entendimento e é revelada a verdade, eles saem. Como temos aí, né, a Sônia, temos outras pessoas na igreja, quando é revelada a verdade, sai dali, e está vendo que aquilo ali não é de Deus, né? Aí Paulo fala, o próprio Satanás ele se transforma aí em anjo de luz, né? Anjo de luz para enganar. Então, às vezes a pessoa é enganada, né? E às vezes também a pessoa, isso mais é com um novo convertido, né? Massageado o ego dele, né? Para que ele continue seguindo aquele líder, né? Eu não gosto disso, de bajular isso. Se quer ser instruído na verdade, vamos estudar a Bíblia, né? Mas eu não fico bajulando, né? Bajulando aluno, bajulando lá os membros da congregação lá. Poderia até fazer isso, né? Mas não é o perfil de um líder fazer isso. É o que acontecia, eles estavam bajulando as pessoas em Corinto, né? Botando Paulo para escanteio. Não, Paulo não é nem judeu. Como é que ele pode se dizer que é apóstolo? Né? Porque deve ter, no início da carta, né, que já é a segunda carta, ele se apresenta como apóstolo de Cristo, né? Então, ele tinha dupla nacionalidade, né? E as pessoas que não conheciam Paulo falavam, ele não é judeu, né? Então, só para atrapalhar o andamento da pregação do evangelho. Isso também acontece hoje, para atrapalhar o andamento da propagação do evangelho. O evangelho é simples. O evangelho não é complicado. O evangelho precisa da pessoa ser doutor em oratória para anunciar o evangelho. Se fosse assim, eu seria um dos primeiros a não ser um pastor, que a minha oratória, eu reconheço, é péssima. A minha língua é pesada. Vou falar igual Moisés no início. A minha língua é pesada, né? A minha língua é pesada. E eu tenho um Arão aqui, ó.
O meu Arão. Então, se é problema de oratória, irmão, eu seria um de ser descartado. Eu reconheço isso. Né? A minha oratória é péssima. Às vezes a pessoa fala, tem uma boa oratória, né? E Paulo está falando, eu posso estar pecando sobre isso, né? Não ter uma oratória. Mas a questão de Paulo ali era também com respeito à posição dele. Porque os gregos não aceitavam que um filósofo, um professor, tivesse uma outra função de sobrevivência, a não ser aquela. Ele é filósofo, tem que viver falando. É um professor, tem que viver lecionando, então viver daquilo. Paulo não. Paulo chegou ali, né, quebrando aquela, vamos dizer assim, e as palavras fogem, peraí. Quebrando uma postura, né? Eu esqueci a palavra. Que ele, o professor e o filósofo tem que viver da função disso, não pode fazer tenda, não pode ter um serviço braçal, né? Eu já gosto do serviço braçal, né? Eu já gosto, é honroso, né? Mas não, chegaram, não, Paulo não é apóstolo, como é que pode? Ele, além de não ter uma oratória boa, ele está ensinando em vez de viver do ensino aqui, e a questão aqui, a visão ali, irmão, era o dinheiro, né? A questão financeira, né? E Paulo não queria ser pesado para eles, né? Paulo não queria ser pesado. Ele falou, não quero ser pesado para ninguém. Então, vou fazer tenda. Então, começava a fazer tenda e tinha oportunidade de pregar, né, o evangelho ali. Desculpa ter tomado muito tempo aí. É nada. Complementa realmente. Bom dia, gente. Deixa eu só falar uma coisa. Isso aí que o pastor falou, a Edmar vai lembrar, que fala sobre pessoas, né, do satanismo que entra dentro da igreja. Quem fala muito isso é nos livros da Rebeca Brau. Lembra que a Edmar até falou na época que estava lendo um livro que não leu até o final? Libertando o Cativo. Lembra, Edmar, da Rebeca Brau? Então, a Rebeca Brau, ela fala muito sobre isso. Ela dá testemunho falando que, inclusive, eles têm um sistema de fazer uma jaula lá, né? Então, a Rebeca Brau, ela fala muito sobre esse assunto dos falsos profetas, dessas oportunidades que acontecem nas igrejas. E quanto ao espiritismo, muita gente está lá dentro porque tem aquele certo coisa que eles falam, né? Todos os caminhos levam a Deus. E eu fui por esse engano também, achando que todos os caminhos levavam a Deus. E eu tive muitos anos, porque eu venho de família, né, espírita, a família do meu pai toda era espírita, seguia para esse caminho, então eu segui também por muito tempo também, né? Tive ali dentro, mas eu também achava engraçado que eu estava ali dentro e ficava pensando, gente, eu ficava meio perdida, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Mas é por isso, a gente acha que ali a gente está cuidando da nossa parte espiritual, acha que ali a gente está se apegando a Deus, a gente fica ali pelo engano, até que a gente acorda, né? A minha Bíblia ficava lá no Salmo 91 o tempo todo, como se estivesse me protegendo. Eu tenho essa Bíblia até hoje marcada, amarela, a página totalmente amarela. Se você ver, foi minha mãe que me deu essa Bíblia na época, que ela ainda não, acho que não era nem cristã, e me deu e mandou eu abrir no Salmo 91. Então, ela ficava toda a vida ali como um amuleto para me proteger. E eu achava que aquele Salmo 91 apenas aberto fazia isso. Quando eu eu me converti, né, eu aceitei a Cristo na Assembleia de Deus, foi até no Ministério Creia, né, e eu fui olhar, comecei a ler a Bíblia, comecei a ouvir os louvores, eu comecei a ver que os louvores tinham uma passagem bíblica, então eu comecei a estudar a Bíblia através dos louvores. E eu falei assim, gente, como é que eu nunca percebi que a Bíblia era tão ampla? Eu fiquei assim maravilhada, tentando imaginar como é que a Bíblia ela é tão ampla e eu nunca parei para ler, só o Salmo 91 mesmo. Então, é uma coisa interessante falando ali na questão do pastor João Carlos falando. É realmente essa coisa assim que clareia,
de repente parece que você realmente acorda e descobre que a palavra do Senhor ela vai muito mais além do que um Salmo 91 aberto e ficando amarela. Mas aí, realmente, é o Espírito Santo que vai dando um discernimento a nós, né? A partir da palavra que é dada, até mesmo a partir das orações que as pessoas fazem umas pelas outras. E que a gente não pode deixar realmente que calem a nossa voz, né? De falar sobre o Evangelho, de pregar realmente do que é a verdade de Deus. E como o pastor João Carlos estava falando, uma outra coisa que ele coloca é da remuneração e o obreiro, né? Que, como o pastor falou, naquela época as pessoas ganhavam dinheiro sendo filósofo, ganhavam por pregar, por falar e tudo mais. E Paulo, como bom missionário, ele era mantido por outras igrejas, né? Ele não queria fazer com que aquela cidade ali realmente sofresse, fosse colocado por eles algum valor por ele estar ali pregando o evangelho. E uma coisa que ele fala lá em, acho que é 1 Coríntios 9, é que a missão dele é pregar o evangelho, de falar de Deus. Ele não tá ali para ser remunerado por isso, né? Nós sabemos que ele foi mantido pela igreja, mas ele não. O primordial dele é falar do evangelho. Mas ele fala com o quê? Com toda humildade. Paulo não está ali para ser extravagante, para aparecer ou qualquer outra coisa. Mas ele está ali humildemente, né? E ele sempre foi muito verdadeiro. Ele fala realmente com as pessoas de uma forma clara, com que as pessoas entendam. E que as pessoas possam ver nele Cristo, né? Então, Ele falava fala com a vida, né? com a vida dele, isso aí. Falava com a vida dele. Não. E é isso que a gente também precisa ser, né? Que a nossa vida seja uma carta lida para as pessoas. Que as pessoas possam ver em nós Cristo. E as pessoas viam Cristo em Paulo, né? Ele a todo momento ele agia conforme os mandamentos, ele falava a respeito disso. E tudo isso com amor, né? É o amor que regia toda a vida dele, o amor de Deus, que ele passava para as pessoas. E ele não estava ali em prol do orgulho, em prol de ganhar remuneração em relação a isso. Não era falso. A gente não leu o versículo 20, mas a lição fala aqui. Deixa eu só ler o versículo 20. Porquanto, de fato, acolheis até quem vos escravizava, ou vos explora, ou aqueles que sobre vós se exaltam, e até mesmo suportais quem vos esbofeteia. Então, ele fala em relação das pessoas que estavam ali querendo coisas da igreja, ali de Corinto, e ele não estava ali para isso, né? Ele estava ali para falar de uma coisa bem simples, que é o evangelho, que é informar que Jesus morreu por eles e que eles, a cada dia, possam estar no caminho de Cristo, se santificando para esperar a volta de Cristo, né? E que eles tenham realmente um alerta em saber discernir quem realmente é de Cristo e quem não é. Porque as coisas vão vir. Mas uma coisa que eu tenho em mim, que quando a gente realmente está firmado na palavra do Senhor, pode vir o que vier, que você vai entender, não, peraí, isso aí não é de Deus. Isso aí é qualquer outra coisa, mas não é de Deus. E uma coisa na minha própria vida é que tantas coisas eu já passei, tantas coisas eu já ouvi, mas desde que eu me converti, eu não olhei para lá nem para cá, eu segui a Cristo, né? Tenho aflições? Tive? Tem, vou ter, vai continuar tendo, isso aí não importa, né? Mas
a fé que eu tenho em Cristo, em todas as coisas que Ele me proporciona, todo o carinho, todo o amor, todo o sustento, é muito maior do que outras coisas. E a promessa dele, né? De que estaremos com ele. Então, o que a gente passa aqui é tão... Por mais que a gente ache que é longo, né? Nossa, o negócio que era 15 dias já está 40, essa pandemia, já está 60, e daqui a pouco 90, vai passar por não sei quantos dias, e a gente acha tão longo. Mas se a gente for pensar em tudo que... Até mesmo que Paulo sofreu e tanta gente sofreu, isso não é nada, né? Mas quando a gente tem Cristo no coração, a gente consegue passar por todas essas coisas, sabendo que Ele está no controle, que Ele está nos direcionando, né? Eu acho que em todas as coisas que a gente passa, Deus nos direciona, Deus nos capacita, porque tudo tem um propósito. Nada é feito por acaso, nada acontece do jeito que a gente acha que tem que ser. Então, acho que quando a gente se converte, né? A gente sabe que Jesus Cristo é o nosso Salvador, que eu acho que isso tudo muda a nossa vida, o nosso viver, o nosso caminhar, a nossa forma de ver o mundo. E Deus completa, eu acho que o que falta em nós, né? Muitas das vezes a gente não sabe muito bem o que se faz nesse mundo, aí vem a crise existencial, para que eu estou nesse mundo e tudo mais. Mas quando a gente tem Deus, a gente sabe muito bem o que a gente está fazendo nesse mundo. Qual é a nossa missão, qual é a nossa tarefa. E o amor diz muito isso. O amor por Deus, o amor pelo próximo, faz toda a diferença. E aí eu não vou querer ser mais do que Deus, eu não vou querer ser mais do que a palavra, eu não vou querer me vangloriar ou ganhar coisas em prol do Evangelho, né? Eu vou simplesmente ser uma serva do Senhor, servindo a Ele nesse mundo. Eu não sei se os irmãos querem falar alguma coisa, porque hoje a gente só vai ter esse tópico 2. Ele até termina. Falar, então fala. olha, na questão aqui, você está no tópico 2, desleais para com Cristo. Sobre isso aí. Também, né? Também. Aí pensa em lealdade com Cristo, é de viver exatamente aquilo que nós temos conhecimento da palavra, né? De tudo que Jesus nos ensinou para que nós andássemos, vivêssemos. E como você falou, né? Quando nós temos uma experiência com Cristo, tudo ao nosso redor muda, né? A nossa visão, a maneira de olhar as coisas mudam, né? Eu me lembro que quando nós estávamos saindo de uma igreja batista, né? E nós éramos de Jardim Carioca, fomos para Águas Claras, depois de Águas Claras, a gente tinha que sair, a gente sentiu que era hora da gente sair de lá, e aí ficou a questão, qual igreja ir, né? A gente não queria voltar para Jardim Carioca, né? João Carlos estava preocupado com algumas coisas, porque ele era pastor, e não, vão pensar que eu estou querendo fazer isso aqui, aquelas coisas. Porque agora ele era pastor, naquela época ele já estava pastor. Mas, quando nós saímos, nós começamos a procurar uma igreja. Aí nós fomos parar numa igreja que tinha um ensino que deixava a gente assim com a cabeça assim, né? Aí eu falei, eu não vou para lá, não. Vou não. Aí o João Carlos até disse que queria ir sim, porque o pastor, né, na época, ele era amigo dele, do João Carlos. Vamos ficar, Edmar, vamos ficar aí. Eu fiquei péssima, né? Porque as coisas que eu escutava não batia, as coisas que eu via não batia com aquilo que a pessoa falava, e nem tampouco tanto quanto a pessoa ensinava, né? Mas ficamos lá 2 anos, ou 1 ano,
acho que 2 anos, ficamos lá 2 anos. Depois desses 2 anos, Deus falou claramente ao nosso coração, principalmente ao meu coração, que era para sair, porque todos os ensinos que eram dados ali, a gente podia peneirar o que realmente era de acordo com aquilo que a gente aprendeu na palavra, né? Inclusive, quando nós saímos, já estavam até preparando quase que uma festa junina na igreja, né? Aí eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Vamos embora daqui rápido, pelo amor de Deus, não estou aguentando mais não. Aí saímos. Aí nós começamos a visitar outras igrejas. E eu me lembro que fui visitar uma igreja batista aqui pertinho de casa, igreja batista. Quando nós sentamos na hora do culto, eu não falava nada com o João Carlos, eu estava no culto. Mas eu não estava conseguindo discernir onde eu estava. Porque parece que depois que eu entrei no templo, eu não sabia se eu estava numa assembleia, se eu estava numa igreja neopentecostal de outro tipo. Eu não sabia onde é que eu estava. Meu Deus do céu, isso aqui não é uma igreja batista? Eu fiquei completamente tonta com tudo que estava acontecendo dentro da igreja. Aí eu falei, meu Deus, acho que sou eu não estou bem, eu não estou bem, eu não estou entendendo nada. Acho que é eu que estou confusa. Aí, de repente, eu comecei a se me acalmar. Terminou a EBD, né? E nós começamos a entrar no templo, era a época de Páscoa. Quando as crianças entraram no templo tudo com orelha de coelhinho. Ah, gente, aquilo para mim foi o caos. Eu falei assim, gente, não dá não. Saí dali decidida, aqui eu não venho, né? Aqui eu não entro. Então, a gente vê que, às vezes, há um certo ensino que se assemelha, né? Mas você sente uma coisa, você sente dentro de você algo que não, que te aperta, que diz assim, falando no teu coração, isso não é verdadeiro. Isso aí não condiz com a verdade. E você, Sônia, e a Vanja vieram do Espiritismo, vocês viram o outro lado de uma forma mais profunda, né? E a gente, eu não andei no Espiritismo, né? Mas eu estava dentro de uma igreja. Mas todas as vezes que eu entro numa igreja que o ensino também está totalmente fora, assim como vocês também agora sentem, né? É o que eu sinto sempre, né? Quando eu entro numa igreja que não tem nada a ver, e às vezes até a eloquência do pregador, né? Como ele fala, mas o ensino sobre Jesus, sobre a verdade de Jesus, é diferente, por incrível que pareça. Então, realmente, vem a questão da lealdade a Cristo, né? Agora, ver como um grupo de criança vai dar valor a coelhinho. Criança não tem culpa. Mas os professores não têm conhecimento que aquilo ali não tem nada a ver com a Páscoa, não é? E isso é perigoso quando você passa isso para a criança nunca mais esquece. Ela nunca mais esquece aquilo. Então é por isso que a gente não pode ensinar uma besteira dessa. Não, Timar, que isso? Eu ouvi muito isso. Ah, isso não é nada, é só uma coelhinha, gente. É um bichinho bonitinho. Gente, bota a ovelhinha. Pega a ovelhinha, diz que eles são ovelhinha de Jesus. Isso. Muda, bota agora a criança vestida de ovelhinha. Pronto, resolve o problema. Mas eu sempre era impactada com algumas pessoas por não aceitar essa modinha, né, da falsa doutrina do que é realmente a Páscoa e outras coisas mais da palavra. Então, Jesus fica realmente de lado. Ele come Papai Noel, come, mas as pessoas acham que falar do Papai Noel, tá? Então, fica lá, tá todo mundo gorrinho vermelho. Eu fico irada quando vejo gorrinho vermelho, cabeça de cristão, em época de Natal, porque eu sei que aquilo ali é alusão àquele que quer deixar Cristo para trás, né? Então, gente, é uma coisa assim, muito séria. Realmente, a gente não ser leal a Jesus tem muitas formas de você demonstrar que você não está tão leal assim com ele, né? É o que nós temos que sempre vigiar na nossa vida. Viu?
Está no tópico 2, né, aqui, né, do comportamento inadequado dos falsos obreiros também, que eu ia destacar um negócio aqui embaixo. Tu já falou sobre isso aqui? Ela já terminou. Né? Então, não, é isso que eu estou falando, nessa partezinha aqui, que ela já Eu terminou. acho que esse do comportamento ela ainda vai ficar para outra aula, Vanja. É isso que eu estou perguntando, né? Se ela Acho que sim. vai ficar para outra Não aula, é né? isso, Soninha? Não, o comportamento, eu falei, eu não fui. É porque geralmente eu não vou de tópico a tópico, É isso, então, por isso que eu né? tô falando, mas Eu acho que falei de uma você forma falou. geral, que ele agiu de uma forma humilde, com amor. Eu falei tudo isso com outro jeito, não tão detalhado como está aqui, entendeu? Eu achei interessante esse pedacinho aqui que fala do ser, por isso que eu estou perguntando se de repente você deixou essa outra parte, que faz parte do segundo tópico, não é? Mas eu escutei que você falou sobre tudo isso aqui, de uma Eu forma falei, geral. o terceiro e o quarto tópicos vão ficar para outra semana. Isso. Aí eu achei interessante isso aqui, ó, agiam de forma abusiva, né? Parece que os adversários de Paulo não somente aceitavam remuneração, como também a cobravam com toda avidez. Eram tão vaidosos das próprias opiniões que não hesitavam em humilhar, criticar, ofender os que se opunham à autoridade deles. Paulo estava admirado com a disposição dos coríntios em tolerar esse tratamento abusivo dos falsos mestres e, ao mesmo tempo, recusarem as advertências que lhes transmitia com amor. E geralmente isso acontece muito, né? Eles davam margem, eles prestavam atenção, né, naqueles falsos profetas, que, como ele coloca aqui, eles tinham, né, eles tinham orgulho em humilhar, criticar, ofender as pessoas, ele tinha uma forma rude de falar, né? E, na verdade, eles prestavam atenção nisso tudo, que aceitava a remuneração, e eles normalmente não olhavam para o apóstolo Paulo, que amava verdadeiramente, era sincero, era honesto com eles, né? Transmitia de forma com amor. E, às vezes, isso acontece muito no nosso meio, que às vezes você está ali, né, de forma amorosa com as pessoas, e às vezes as pessoas não te ouvem, mas ela olha, às vezes, sempre para o caminho errado, né? Sempre olha pela maneira errada, onde o certo é errado, né? E o errado é certo. O que está acontecendo hoje no nosso mundo hoje, geralmente é isso, né? As pessoas tendem a prestar atenção no que é errado como certo, colocar o errado como certo e o certo como errado. Então, eles sempre... E apóstolo Paulo ficava admirado. Como que pode uma pessoa prestar atenção e querer seguir? Porque eles queriam dominar ali, né, a igreja de Corinto, eles queriam dominar os falsos profetas para benefício próprios, e eles não enxergavam isso. Eles não paravam para se atentar, né, que os falsos mestres estavam ali com falsidade, eles estavam ensinando uma falsa doutrina, eles não estavam propriamente ensinando o que era Cristo, porque, como a Edmar colocou aqui, o evangelho é uma coisa tão simples, não é nada de falar bonito e isso. Então eles achavam que, por eles falarem bonito, e o apóstolo Paulo vinha com toda a humildade, com todo o amor, né, colocava ali o evangelho de forma tão simples, né, e falava de Cristo, falava do verdadeiro amor, né, porque o evangelho é o amor, tanto que ele gasta um capítulo inteiro em 1 Coríntios 13 falando sobre o amor. Então ele age, apesar do povo de Corinto ser um povo carnal, né, porque eles achavam que eles eram espiritual, mas espiritual de espiritual eles não tinham nada, porque há uma diferença, como a gente estudou em 1 Coríntios, em ter dons e ser espiritual. Então, seria uma maravilha se eles tivessem dons de ser espiritual, que, na verdade, a igreja de Corinto ela não tinha nada disso, mas mesmo assim, o apóstolo Paulo se referia a eles com amor, né? Como servos, como separados de Deus. Então, assim, ele não desistiu, ele poderia ter desistido e ter ido embora, ter deixado eles para lá, mas não foi a atitude dele. Então, ele agia com sinceridade, ele agia com verdadeiro amor, e os falsos profetas não. E aqui ele estava falando que ele ficava admirado justamente por conta disso. Por que eles paravam para prestar atenção naquela coisa horrível que eles pregavam ali, que eles falavam ali? Não tinha nem que aceitar eles dentro da igreja. Na verdade, o povo ali, né, da igreja de Corinto, não era nem para ter aceitado esses falsos profetas, porque quando o apóstolo Paulo esteve lá, ele ensinou
com simplicidade, mas com amor, com sinceridade, com honestidade, o evangelho simples que foi proposto para ele. Né? E, na verdade, eles foram lá, deixaram que aquele povo entrasse lá dentro e distorcesse, começasse a distorcer a palavra do Senhor. Né? Então, assim, ele vem falando assim, ele vem dizendo, pô, estou admirado que vocês têm aprendido, eu ensinei a vocês e vocês estão prestando atenção em um monte de coisa que não era para prestar atenção, aonde vocês eram para repreender isso, né? E mandar eles embora, né? Porque eu ensinei a vocês a forma, qual o verdadeiro evangelho. Né? Então, eu estou aqui de forma amorosa, e aqui ele coloca, né? Eles faziam questão de humilhar, de criticar, de ofender. Né? E o apóstolo Paulo não, ele tinha uma forma amorosa. Então, eu achei isso aqui, essa partezinha aqui, que ele fala de forma abusiva, né? Que é o que acontece hoje, né? Eles agem, os falsos profetas agem muito nessa forma, muito abusiva com as pessoas, que a Claudinha até colocou no benefício próprio, é isso. Vai lá, E aí, Karine. Deixa eu ver se está dando para ouvir. Então, o que a Vanja colocou, né? Hoje em dia as pessoas muitas pessoas são levadas por ventos de doutrina. Então, eu tenho até pedido oração, porque eu tenho me preocupado. Nesse período, as pessoas que não estão firmadas totalmente na palavra, elas estão ouvindo muitas coisas e acabam por se deixar levar. E aí a preocupação das pessoas se desviarem do que a palavra de Deus ensina realmente. Porque realmente tem muitos falsos profetas, tem muitos falsos mestres. Nós vemos dentro das igrejas batistas, eu tinha um amigo pastor que acreditava que não tinha pecado, se baseava lá em Romanos, e a gente ficava assim, meu pai, como pode? Né? Mas ele acreditava nisso. Quando você aceitava Jesus, você não pecava mais. E outras coisas nós vemos, essa questão que o Edmar falou das crianças, eu fiquei horrorizada, mas infelizmente é uma realidade. As pessoas não têm conhecimento da verdade e se deixam levar pelo que elas conhecem da sociedade, do dia a dia, e acham que estão fazendo certo. Nós vemos igrejas que estão surgindo, já surgiram há bastante tempo, totalmente contrárias à palavra de Deus, onde existem grupos ali presentes, achando que estão vivendo corretamente, mas que são abominados na palavra de Deus, que o Senhor não tolera. E eu conheço pessoas que estão nessas igrejas e que têm uma vida que não agrada ao Senhor. Não que todo mundo que esteja na igreja agrade ao Senhor, não é isso que eu estou dizendo. Mas que pastores pregando o que está contrário à palavra de Deus. Então, realmente, a gente tem que estar bem atento, tem que estar ensinando isso nas nossas igrejas, para que as pessoas possam firmar, como você disse, Soninha. Está ouvindo a mensagem? Vê se a palavra está dizendo aquilo ali, para não ser enganado. Mas que o Senhor realmente tenha misericórdia, que nesses dias nós possamos ter pessoas se firmando na palavra e não se desviando da fé. Cláudio, vai. A Claudinha quer Maria. Oi? Oi? Tadinha. Não entendi o quê? É para você falar. Ah, tá. Não, eu estava... E às vezes a gente se deixa levar pelos ventos de doutrina, ou às vezes aceita o abuso, a liderança abusiva, porque às vezes simplesmente é conveniente, porque as pessoas às vezes não querem, porque evangelho, palavra é renúncia, e às vezes as pessoas não querem aceitar essa, né, renunciar o dinheiro, renunciar o status, por conveniência. Então, acaba se deixando levar por essas coisas que não convém ao cristão. Né? Não vê, e isso é da igreja, não é de hoje. Você vê que, lembra quando o povo de Deus foi liberto, né? Foi liderado por Moisés, foi liberto, tinha que enfrentar algumas coisas, mas eles queriam voltar para onde? Para onde era mais cômodo.
mesmo sofrendo aquele abuso, mesmo sofrendo aquela opressão, mas queria voltar para o Egito, né? E evangelho é isso. E Jesus ainda confirma isso hoje. Ele não veio para revogar. Nós vamos ter aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo e vocês vão vencer, desde que o Espírito Santo esteja em nós. Jesus faz toda a diferença na nossa vida. Então, a gente precisa ter ousadia, ter coragem e perseverança em seguir, para não deixar que essas coisas, né, deixar que a gente seja levado pelos ventos de doutrina, como a Karina falou, ou a liderança abusiva. A gente só precisa estar firme na rocha, porque essas coisas vão vir, e como você mesmo falou aqui, quando a gente conhece a verdade, o que é diferente a gente rejeita. Isso acaba sendo natural. E uma coisa também que, como o pastor João falou, o Espírito Santo nos alerta, né? Quando a gente está realmente na presença do Senhor, o Espírito Santo, como faz coisa de mal. Olha, isso aqui não está certo, não. Ele nos avisa, que aí vai depender da nossa escolha, né? Ouvir ou não o Espírito Santo. Não, ele está falando, ih, gente, você tem alguma coisa errada, isso não está batendo aqui. Então, o que eu vou fazer? Aceito ou não aceito? Aí vai da escolha de cada um. E que realmente a gente possa ouvir o Espírito Santo e ter o discernimento. O que está errado, o que está certo. E que possamos seguir na presença do Senhor Jesus Cristo. Mais alguém quer falar alguma coisa? Só para concluir com a minha palavra, olha só. Somos ser pensante. E pensar dá trabalho. Sim. Pensar tem que tomar posição. E muitas vezes ninguém quer. A Cláudia falou uma coisa aí interessante. O povo judeu lá de Israel, eles não queriam tomar posição, queriam ficar no bem bom, mesmo sabendo que estava errado ir para o Egito ser escravo de novo, mas tinha lá uma postura de sossego, mesmo sendo escravo, né? Tinha uma postura de sossego. Eu não vou ficar pensando nisso, né? Dá trabalho. Então, eu prefiro ser escravo e viver dentro da escravidão e não ter que ficar pensando que dá trabalho, né? Minha cabeça não aguenta. É isso, irmão. O Evangelho traz esclarecimento para a gente sair do engano, da mentira, né? Sair do engano e da mentira. Eu não sou muito voltado à política, não. Mas a gente está vivendo isso no Brasil, né? O Bolsonaro pegou uma vertente lá, conhecereis a verdade vos libertará, né? Ele está trazendo a verdade para o povo brasileiro ali, da corrupção, né? Do dinheiro fácil. Ele está sofrendo, irmãos, uma pressão terrível, né? Terrível, porque o nosso país ele é muito rico, né? Muito rico. Nós produzimos o nosso próprio dinheiro. Tem países que não produzem seu dinheiro. Nós temos, né, um banco central no nosso país, mas não tem controle. O dinheiro sai, né, de uma forma assim desordenada na parte política. E isso trouxe, irmãos, com o governo aí, do Bolsonaro, trouxe um basta. E isso está incomodando muita gente. Essa verdade de dinheiro está saindo foi aplacado, né? Ele é conservador a respeito disso. Isso ele está sofrendo. Assim também, como cristãos, estamos sofrendo, irmão, por causa das questões facilitadas que o mundo dá, né? Não sei se vocês estão vendo o noticiário, né? Mas essa semana já casou 2 pastores gays, mais um casamento gay, de igreja evangélica dos gays. Contemporânea. Mais um casamento de pastores, né, gays, que se dizem pastor evangélico. Esse engano que o apóstolo Paulo falou que ele não pode negar a voz do Espírito Santo. Né? Obrigado. Às vezes
A cabeça do negador, ela entendeu? Vai produzindo assim, pensamento. Então, só para concluir, seres pensantes, às vezes, trabalho. E tomar um estudo. Você está conhecendo a verdade. Mas eu não quero a verdade, então vai continuar sendo. O que de novo? Aquele que batia pecado, escravo do pecado. Eu vim para trazer libertação dessa opressão e o domínio do pecado sobre vocês. Né? O pecado não é sobre nós. Mas também podemos falar que não pecamos. Né? Eu vi dentro dessa doutrina que a do amigo dela, conheci, e é uma questão, irmãos, ali ideológica deles. A fala que nós não somos mais pecadores. Por quê? Aí tem lá em 1 João, se dissermos que não pecamos, estamos nos fazendo mentirosos e a palavra de Deus não está em nós. Então, essa ideologia, às vezes, atrapalha a ação do Espírito Santo na nossa vida. Se quer viver ideologia ou quer viver para Cristo? Né? Então, tem que tomar decisão. Né? Aqui, tudo começa aqui na mente. Ó. Aqui, né? Começa dentro. Você vai pedir ela descer o coração. Quando desce o coração, com certeza, fé, né? E fundamento, o fundamento, a gente vai vai viver violentamente. Ai, tá falhando. Né, de Corinto. Está falhando um pouco. Eu estou sendo ficando pela palavra de vocês. A Sônia, né, a Vanja, né? Poxa, como explica isso? A gente vê que o Evangelho está fazendo uma transformação na nossa igreja. Nós nunca tivemos essa oportunidade. Né? Eu tenho falado, né? Deus está preparando de uma forma maravilhosa, uma nova postura de igreja, né? Para uma nova geração. Nós estamos perdendo uma geração aí para as drogas. Uma geração de jovens estão se perdendo. Né? Porque coisa fácil, facilidade, os prazeres da carne, nunca se teve tanto prazer na carne como estamos tendo agora. As coisas fáceis. Né? E o jovem está em busca disso, prazer. Né? Prazer. E a gente está perdendo os jovens para esses prazeres mesquinhos que o mundo oferece. É o engano de Satanás lá no Jardim do Éden, né, que falou para Eva. Enganou a Eva. Ela não tinha a verdade. E Adão não estava do lado ali? Quando fala que ela deu o fruto, né, para ele, porque estava do lado, irmão. Ele se omitiu. Ele se omitiu, a verdade. Porque também tinha uma questão, né, da surpresa. Deus falou, não coma, vocês vão morrer. Comeu e não morreu. Aí, foi bacana, comi e não morri. E bacana. Aí foi ele também, eu comi e não morria. Ele está esperando a mulher morrer, Adão, hein? Como ela comeu e não eu comi, Adão, e não morri. Aí ele também comeu. Mas aí, a questão da morte, a palavra, né? Separação, foram separados de Deus. Tá? Obrigado aí. Que possamos realmente pensar, né? Que possamos realmente refletir sobre isso e que possamos ter discernimento do Espírito Santo sobre o que realmente é devido ou não da verdade de Jesus Cristo. Então, nós terminamos aqui a primeira parte dessa lição 15 e na semana que vem a gente continua. Não sei se a Karina quer falar mais alguma coisa, senão a gente vai orar. Então, eu vou pedir ao pastor João para orar hoje, que ele está animado hoje. Vai falar, Karina? Pedi para tirar uma foto. Deixa eu até tirar o óculos, então, né? Você tira pra gente? Tirar esse cabelo aí, eu não sei se o Itamar e a irmã Leonie podem botar a imagem para aparecer. Não sei. Isso, Itamar, vamos aparecer na foto. A irmã Leonie pode? Oi, Itamar, cadê o cabelo? Vai pentear o cabelo, Itamar. Tá todo bagunçado para tirar foto.
Aí, tá todo pra cima, Itamar, o cabelo. Calma, Vanja, ainda tá sendo gravado. Vamos todo mundo fazer Ó, uma pose vou bonita, tirar- um sorriso para tirar foto. Isso. Pronto. Obrigada. Então Antes vamos de orar orar, com o pastor. faz o café que eu vou levar teu negócio daqui a meia hora, hein? Ih, tá gravando. Tá gravando aí. Tá Eu não gravando. fico empolgado com a posição, né, de vocês, né? E não se acovardar, falar o que tem pensado da palavra, né? Isso traz edificação para a igreja. Enquanto muitos estão calados, não está sendo edificado, irmãos. Somos edificados quando nós falamos. Porque a sua dúvida pode ser a minha dúvida, pode ser a dúvida de montão. Tá? Vamos orar? Pai, louvamos o teu nome, pela tua graça e misericórdia, por esse posicionamento da tua igreja, Senhor Deus, através da nossa educadora religiosa, de estar nos dando a oportunidade, Senhor Deus, de estudar a tua palavra através desse mecanismo do Zoom. E te louvamos, ó, pela postura que temos tomado como igreja. Sei que o Senhor está preparando, Deus, um momento especial para a tua igreja. Porque o Senhor tem controle de tudo. Nada passa despercebido sobre os teus desígnios sobre as nossas vidas, ó Pai. E te louvamos por isso. Continue abençoando a Sônia, continue abençoando a Claudinha, continue abençoando a Vanja, Senhor Deus, a Karina, a irmã Edmar, continue abençoando as nossas vidas como igreja. Continue abençoando o Edinho, Senhor Deus, dando a ele força, Senhor Deus, na sua vida. Abençoe o ministério, abençoando o ministério do pastor Reinaldo na igreja, a edificação de nossas vidas diante do teu altar. Socorre-nos, Senhor Deus, nesse momento de pandemia, Pai. Sobre a tua igreja, em nome de Jesus, pedimos, te agradecemos. Amém. Amém. Bom dia, amados. Até logo mais no culto. Até logo mais.